Achei! Você quis fazer suspense, linda. Muito bom, seja bem-vinda, Ai, Cláudia, ai, meu Deus, que legal estar aqui com Janete. você, Gleice. Muito Ai, que legal, muito delícia, gratificante, muito que feliz. saudade, menina, que saudade de você. Nossa, muita saudade. Ainda bem que a gente tem essas possibilidades agora de fazer live, Ai, fala, meu Deus. né? E a gente mata a Oi, saudade. Gleice. Ainda bem que a gente tem essas É, possibilidades de pois fazer é. live, que aí a gente vai matando as saudades. A Cláudia falando que É linda, sim. obrigada. Então, gente, eu tô Ai, meu aqui hoje com essa linda, que é a Joelma. Queria agradecer muito você ter aceito, assim. É uma honra conversar e ouvir relatos de uma professora, né, de Natal, de educação infantil, que a gente tem está precisando tanto de ouvir, né, o quanto é importante a educação infantil. E eu queria agradecer as pessoas que estão chegando, que estão entrando, né? E aí eu estou aqui com a Joelma Coelho, que é formada em pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especialização em psicopedagogia e em educação, desenvolvimento e políticas educativas pela FIP. É mestra em ciências, né? Acabou de receber em ciências da educação, acabou terça-feira. de defender Terça-feira a sua triste. dissertação, né? Então, mestre em ciências da Foi. educação na Universidade Del Sol, UNADES, professora de educação infantil nos municípios de Macaíba e Natal, no Rio Grande do Norte. Né? E para quem não me conhece, eu sou a Gleice, eu sou professora do município do Rio de Janeiro, da rede pública do Rio de Janeiro. Eu dou aula já para os maiores, eu tenho ultimamente ficado com quinto, esse ano eu estou com sexto ano, mas eu já estou há uns 4 anos com quinto. Sou mestre em educação também, né? Também fiz uma especialização em psicopedagogia e o Locus Educação é um espaço que surgiu com a pandemia. Eu falo que surgiu para eu não enlouquecer, né? Surgiu para dar um fôlego, surgiu para acolher as pessoas, para conversar com os professores, para ter um espaço para que as pessoas pudessem, para que a educação pudesse continuar acontecendo, né? E a gente pudesse trocar as informações. Eu sempre trabalhei com formação de professores nas ONGs, mas eu sempre senti a necessidade de pisar no chão da escola. Eu estava trabalhando com formação de professores na área de arte e educação e educação ambiental. E aí, mas eu não tinha como algumas questões, eu não estava vivenciando, né? E eu acho que a gente tem que pisar ali para poder vivenciar. E aí foi quando eu fui fazer o mestrado, eu precisava parar de viajar, e aí eu resolvi, então, prestar um concurso para a rede do Rio. E aí eu passei, aí eu assumi, finalizei o mestrado já na rede. E aí eu comecei, eu não tinha mais como viajar nos processos de formação. Aí eu fiquei sentindo falta das viagens que eu fazia, porque eu rodava muito pelo Brasil e isso me alimentava, né? Mas eu continuei fazendo umas consultorias de, assim, final de semana, feriado, às vezes nas férias, quando os professores topavam pegar uma semana para fazer. E aí eu tinha uma marcada para abril, que era bem no feriado de Páscoa. E aí veio a pandemia. E aí eu não pude fazer, a gente ficou esperando, né? Porque a gente achava que vai passar, daqui a pouco a gente volta. E a gente não voltava, e aí quando foi no final do ano, a instituição que tinha me contratado falou, Gleice, vamos fazer online então. Eu fiquei meio preocupada, assim, porque eu nunca tinha feito nada online. Eu trabalho muito com sensibilização, né? O processo do toque, da música, da arte. Mas eu não tinha outra saída. E aí eu topei fazer. Né? E assim, o celular de 9 anos, a iluminação não tinha, não sabia fazer direito, não sei editar, entendeu? Eu apagava tudo, perdia tudo, começava tudo de novo. Só que eu consegui fazer, dentro de todas as limitações, eu montei a oficina, foi bom, porque me desafiou, me tirou da zona de conforto. E aí uma professora virou e falou assim, numa das aulas, a gente usava a plataforma Zoom,
Ela falou, eu vi lá no seu Instagram que você postou, não sei o que, achei tão legal. Aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas eu não tenho quase nada no meu Instagram da educação. Eu tenho, né, na minha vida pessoal, cachorro. E aí caiu a ficha, entendeu? Tipo assim, cara, eu posso usar o Instagram para isso, né? Para dar continuidade a isso. E aí surgiu o Locus. E aí o Locus surgiu com essa força de compartilhar. Então, eu vou compartilhando, eu pego o livro que eu já li, eu pego uma coisa que aconteceu na escola, e aí eu crio, né? Eu vou criando os conteúdos. Só que assim, a minha base é o diálogo, né? A minha base é a educação dialógica. Eu não acredito numa educação que se faça sozinha, né? Eu não construí nada sozinho. Tudo que eu sei, eu aprendi, eu fui concebendo a partir do que eu lia, mas mais ainda a partir do que eu vivia com os outros profissionais, né? E aí eu falei, bom, então vamos pegar e vamos fazer lives com as pessoas, porque assim a gente troca vai tendo sentido, porque eu não quero uma vitrine, né, só do que eu acho que seja a educação, ou de como eu vejo. E aí as pessoas estão compartilhando e as lives estão acontecendo. Então, explicando para quem está chegando aí, que é o pessoal de Natal que veio por você, o porquê dessas lives. Elas acontecem uma vez por semana, mas essa semana a gente vai fazer 3. Vai com você no domingo, na terça tem a Silvia, que é psicóloga, vai falar sobre educação sistêmica. E na quinta tem uma criança de 9 anos que tem um projeto de dar alimentos para pessoas em situação de rua. 9 anos. É a Lívia. Que coisa Então, linda! vai ser uma semana de lives. Então, agora, né, tem muitas falas, eu vou abrir a janela que oficialmente abre as nossas lives, né? Então, em todas as lives eu abro uma janela, porque eu acho que a gente tem 2 momentos nessa live. Uma que é a gente falar de onde os nossos pés pisam. Por isso que as lives, elas não têm temas, elas partem de uma pergunta de qual é o seu lugar de fala no processo ensino-aprendizado, porque cada pessoa está pisando num território, pisando num espaço, e é dali que ela tem a vivência dela para nos inspirar. Mas também eu gosto de abrir a janela, porque quando a gente abre a janela, a gente enxerga além de onde os nossos pés estão pisando. Então eu acho que a gente precisa dessa troca. A gente fala da nossa experiência, mas também a gente observa e aprende com a experiência do outro ou com o que está acontecendo para fora da nossa janela. Então eu abro essa janela, que ela sempre traz um texto ou um poema. Hoje ela está trazendo uma fala que eu acho que tem. E é sempre uma coisa muito intuitiva, assim. Eu penso na pessoa com quem eu vou falar, eu vou conversar, e me vem um escritor, um autor, um teórico. E hoje veio isso. Temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Boaventura de Souza Santos. E aí eu adoro essa frase, né? Eu acho que ela tem muito a ver com a questão da inclusão, né? Com a questão de você olhar e reconhecer que as pessoas são diferentes, que as crianças são diferentes, com aprendizados e processos diferentes. Então eu trouxe o Boaventura para nos inspirar, para abrir a nossa live, e aí eu queria passar a fala para você e perguntar para você qual é o seu lugar de fala no processo ensino-aprendizagem, de onde você nos inspira, o que você vai nos alegrar com seus relatos, com as suas experiências e com as suas vivências. Joelma, minha linda, obrigada, com você. Ô, Gleice, eu que agradeço. Eu estou tão feliz de estar aqui com você, Eu também. vendo que o pessoal que está entrando, está participando. Olha só, tem umas psicólogas aqui também, tá? Que O pessoal bom, da que minha família que bom, está entrando, isso é muito legal, porque que já bom, fica preparada para assistir a próxima live. Fico muito que feliz, bom. olha só.
O meu lugar é onde eu tiver oportunidade. É onde eu estiver. Se eu tiver oportunidade para falar sobre a educação e da escola pública, eu vou estar falando, porque a minha bandeira é a educação sempre, aonde eu estiver. Eu vou estar tentando, de alguma forma, fazendo uma ponte com alguém, porque eu acho que a maior arma que a gente pode ter, que a gente pode dar para a nossa sociedade, é a educação, é o esclarecimento, é por aí. E eu acho que eu vou começar um pouco da minha trajetória, né? De onde eu comecei. Como foi que começou essa inspiração? Eu acredito que essa minha inspiração, esse olhar para a educação, começou com a minha mãe. A minha mãe é aposentada do Estado, professora, uma grande alfabetizadora, para mim é um grande referencial de uma mulher altamente dedicada à educação, aos alunos, sabe? Sempre muito, muito comprometida. E eu achava sempre aquilo muito lindo. E quando eu era criança, eu e minha irmã, a gente não tinha com quem ficar em casa, então ela nos levava para o ambiente de trabalho, para a sala de aula dela. Então aquilo ali me encantava, aquele universo ali eu achava muito mágico, eu achava maravilhoso. E eu adorava aqui para nós, ela ficou sabendo isso essa semana. Quando ela dava a saidinha, minha filha, eu vou ali para pegar um material, vou aqui na secretaria pegar ou algum livro, alguma coisa, mas fiquei aí. Ai, eu adorava sentar na cadeira dela. Eu adorava aquele birô, ficar olhando para aquela turma. Meu Deus, mas eu ficava encantada, eu achava aquilo o máximo. Então eu acho que já veio por aí, sabe? E o que acontece? Com o tempo, eu fui fazendo alguns cursos na área de saúde. Eu fiz meu ensino médio numa escola pública. Eu fiz dois ensinos médios ao mesmo tempo. Eu fiz a Escola Técnica Federal, fazia saneamento, e fazia patologia clínica em uma escola do Estado. Tudo na área de saúde. Cheguei a fazer também o curso de auxiliar de enfermagem. Mas eu gosto muito da área da educação, ou da área de saúde. Mas acontece que quando eu fui vivenciando, fui passando por algumas experiências na área da saúde, eu fui perdendo um pouco do encanto, sabe, na prática. Então, de repente, eu acho que pulsou dentro de mim essa questão da educação. E eu comecei a ministrar aula em casa, dando aula particular. E eu fui me encantando por esse universo do conhecimento. E no que eu dava aula particular, eu também estudava, fazia cursinho para prestar vestibular. Então veio ainda, isso veio a reforçar dentro de mim a vontade, essa necessidade de prestar o vestibular para a pedagogia. Mas minha mãe ficou relutando. Não faz não, minha filha, é muito complicado. Olha, você vai passar por muitas coisas. A área da educação ela é muito difícil. Enfim, né? Eu via isso com muita frequência, mas eu fui porque eu acho que tinha algo muito, muito forte dentro de mim que impulsava para essa área. E eu fiz, passei e fui me encantando. Lá dentro eu fui me encantando com os teóricos, eu fui gostando da prática, eu fui me familiarizando com esse universo da educação, e enfim. Então eu comecei com aula particular, depois eu passei a dar aula em escola particular e prestei concurso. O primeiro concurso foi para Macaíba, passei, aí com o tempo fiz concurso para Natal e passei também. Ambos para educação infantil. E se você falar se eu sou apaixonada, eu sou. Sou apaixonada pela educação. Eu acho que eu não sei fazer outra coisa se não for voltada para a educação. É por aí. E você pode ficar à pergunta mais alguma coisa para Então. a gente desenrolando aqui. Tá. E aí, fala um pouquinho da sua. Primeiro, assim, fala um pouquinho da educação infantil, né? Como é que é, assim, os desafios da educação infantil, como é que você trabalha essas questões da educação infantil? A gente percebe muito, assim, eu percebo muito. Primeiro que eu acho, assim, vocês da educação infantil, a gente tem que honrar muito, porque tudo começa com vocês, né?
Então, quando a Isso. criança É a chega, base, é a quando a base. criança chega no quinto, no sexto ano, gente, ela começou na educação infantil. Eu acho que o Brasil, ele não valoriza, assim, a educação não é valorizada como deveria, né, por muitos, Isso. aí vê pelos Infelizmente. salários, pelas dificuldades que a gente passa. E a educação infantil, eu acho que ela ainda é mais desvalorizada, porque eu acho que a educação infantil, ela tinha que ser muito, mas muito valorizada, porque é a base de tudo, é muito mais, é, assim, não sei nem se difícil seria, mas ela requer mais cuidado, mais atenção, porque você está lidando com criança muito pequena, né? Então, assim, eles são pequenos, é diferente. Eu tenho uma turma de 20 e tantos crianças de 11 anos, eu falo, olha, eu vou ali, já volto. Eles conseguem entender que uma criança de 3 anos, 4, né? 4, 5, 4 anos, eles entendem, mas a gente sabe que se tocar uma luzinha, um fogo ali, ai, quero pôr a mão no fogo, eu quero brincar para ver como é que o fogo funciona, porque, né, ele tem 4 anos e a gente lida com uma Isso. criança de 4, aí eu vejo, assim, a educação infantil, as pessoas com 20, de 4, eu falo, meu Deus, né, eu trabalhei com educação, eu trabalhei com crianças nessa faixa etária numa instituição para crianças institucionalizadas, né, crianças que estavam abrigadas. Mas eu tinha 10 crianças, às vezes 7, ainda tinha uma criança maior que me ajudava. Quando eu penso vocês, às vezes com 20 e muitas vezes sem ninguém para ajudar, queria que você falasse um pouquinho desse dia a dia de vocês. Assim. Vou falar, vou adentrar aqui em questões bem delicadas. Olha, Gleice, eu passei 11 anos trabalhando com educação infantil, né, aqui em Macaíba, e a gente percebe que a criança, ela aprende tudo pelo concreto. Então, você pensar como você vai elaborar a aula para a criança, você precisa se colocar no lugar dela. Então, tudo parte da experiência, tudo parte do concreto. Então, você falar da educação direcionada para esse público, eu acho que requer muito estudo, muita sensibilidade, porque ela aprende realmente experimentando, vivenciando. Ela precisa das experiências. E daí a necessidade da escola, ela ter todo um preparo, uma boa estrutura física, material para trabalhar com a criança. E, infelizmente, no início, eu passei por muitos momentos difíceis no sentido de que a gente da falta de uma escola mais estruturada, senti muita falta da formação, porque eu posso dizer que eu entrei assim no cru mesmo, sem experiência na educação infantil, sem uma formação direcionada na época, sabe? Como fazer, como pensar, como agir, como é que eu vou levar esse trabalho que parta do contexto da criança, que tenha significativo, como é que eu vou planejar esse trabalho, não fazer de qualquer maneira, me colocar sempre no lugar dela. Então, nunca foi fácil. Principalmente a questão do cuidar. Eu tenho 100, com 15, 20 alunos, principalmente quando se tinha uma proposta muito equivocada do município em misturar, colocar crianças com 3 anos e 4 anos juntas, 10 crianças com 3 anos e 20 crianças com 4 anos, todo mundo junto ali, você sem nenhum suporte, sem ninguém para te ajudar, você tem que levar a criança ao banheiro, você tem que ministrar o conteúdo, você tem que cuidar. Então, assim, exige muito do psicológico, do emocional, do físico, e isso me trouxe grandes impactos na questão da saúde, porque faltou sensibilidade da parte de cima para baixo, faltou um olhar mais humanizado, e isso me trouxe muito sofrimento, muita angústia, muita... assim, até momentos de revolta eu tive, né? É triste falar sobre isso, até chegar num processo de depressão, porque eu não aceitava aquela situação. Acho que a gente tem que dar o melhor, oferecer o melhor para o professor, para que o professor possa dar o seu melhor para o aluno. Então, eu não queria, eu queria sempre na sala de aula dar o meu melhor. Eu não queria chegar na sala de aula de qualquer forma. Eu queria chegar encantada, eu queria chegar estimulada, motivada, sabe? Mas eu sentia a necessidade,
eu percebia, eu sentia dentro de mim uma inquietação no sentido de que precisava mais investimento. Então, daí eu comecei, isso começou a me incomodar de tal forma que eu comecei a realmente adoecer e a bater de frente com essas questões. Até que eu acabei enfrentando, batendo de frente com a secretaria na época, né, com a secretária de educação na época. Depois eu fui tentar formalizar levei todas essas questões, esses pontos de fragilidade da educação para o Ministério Público, no sentido de provocar, de uma provocação, mas uma provocação positiva, de fazer com que a educação ela pudesse ser vista tivesse um olhar mais sensível para todos, porque quando a gente pensa na criança, é a criança que vai sair ganhando. Porque na hora que você se investe na educação, você passa a ter um outro olhar, a gente vai para uma sala de aula mais satisfeita, com prazer em fazer a atividade, em realizar. Se você já faz o seu trabalho de uma forma legal, o seu trabalho pode ainda melhorar ainda mais. E o que você constrói pode repercutir, pode adentrar na criança, a criança pode ser tocada de uma forma muito melhor, o conhecimento pode ser construído dentro dela de uma forma muito mais significativa se o professor estiver feliz, sabe? Então eu tive que bater em alguns momentos com o sistema para poder dizer assim, ei, a gente está aqui, vamos acordar, olha para a gente, olha para a educação, olha para essas crianças, vamos mudar a forma como está acontecendo, não coloca 30 crianças numa sala de aula sem a ajuda de um auxiliar, de um assistente, ou seja, de quem for, de um professor, não precisa nem ser um auxiliar, um assistente, uma professora também, comigo, para brindar. Eu não tenho condições de pegar uma turma com 30 alunos, com faixas etárias diferentes, encarar e saber que eu não vou ter competência suficiente para dar para ela o que ela merece. Então eu fui brigar por isso aí. Eu briguei, claro, e nesse processo todo eu tive problemas de saúde, entrei numa depressão muito grande, depois, e assim foi indo, uma bola de neve, né? Mas, graças a Deus que eu encontrei na minha vida profissionais maravilhosos, super sensíveis. Em Natal, as minhas gestoras perceberam que eu já não estava legal, eu estava já num quadro de depressão, só que eu não assumia, não admitia, porque essa sensação e admitir que eu estava doente me dá, como se dissesse assim, eu sou incapaz, eu sou impotente, tá? Era uma briga comigo mesma. Eu não admitia isso. Eu não queria, porque eu vi todo mundo realizando seu trabalho e eu estava me sentindo ali. Poxa, se eu me entregar o que eu estou sentindo, esse sentimento de angústia, e se eu me entregar, eu vou estar dizendo que eu realmente não tenho força suficiente para encarar essa situação. Só que eu realmente, isso estava estampado dentro de mim. Eu vi um sofrimento tão grande que as minhas gestoras, numa escola de Natal, no CEMEI, Marilanda, localizada no Guarapes, em Natal, eu tive a sorte de lidar com gestoras sensíveis, maravilhosas, que perceberam que eu não estava bem. Então eu fui chamada, elas me chamaram, me tiraram de sala de aula, conversaram comigo, Joelma, você não está bem, você precisa se cuidar. A gente está percebendo isso em você está escondendo, mas você está passando isso. E aí eu desabei, Gleice. Eu desabei, aí veio tudo à tona, e a partir desse momento eu tive realmente, literalmente, eu fui afastada de sala de aula, busquei tratamento com especialistas, né? Maravilhoso, faço meu tratamento. Eu acho muito importante estar trazendo essa discussão para cá, porque esse preconceito tem que ser discutido e tem que cair sobre terra. O professor adoece sim, tem problemas psicológicos e emocionais sim, e nós precisamos ser assistidos também. Então, eu estava tendo preconceito e resistência comigo por falta de conhecimento, por ignorância, por não entender que o professor também adoece e que nós precisamos ser vistos como um todo, né? Não como uma parte. Então, eu fui buscar ajuda. Tive resistência? Tive. Mas hoje, essa experiência que eu tive foi legal, porque hoje eu estou aqui compartilhando com os colegas de trabalho. Se você não está legal, procure um especialista, se trate, porque a gente merece sim se cuidar e se amar e se valorizar. Nossa. E ser respeitada pela sociedade como um todo. Joelma, que então, fala... eu busquei tratamento. Não, fala, gente. Não, que fala então, importante.
Fala, pode falar. Eu busquei o tratamento da psicoterapia, busquei o tratamento na psiquiatria, tive que tomar medicação sim, trato a depressão sim. Hoje falo sobre esse problema sem nenhum preconceito, já fui muito preconceituosa assim por ignorância, ignorância no sentido de falta de conhecimento, e hoje eu estou fazendo um mergulho dentro de mim, me autoconhecendo, para saber de que forma eu funciono melhor, de que maneira eu posso produzir melhor dentro das minhas limitações. Porque mesmo tendo esse problema da depressão, enfim, eu posso e sou capaz de produzir. Posso sim dar o melhor para o meu aluno. Hoje, se eu posso, tá? Hoje eu posso. Hoje eu estou preparada para isso. Joelma, assim, a sua fala é tão importante, assim, você traz questões tão significativas. Eu tive uma live que, infelizmente, não ficou gravada, com a Fabrícia, que é minha irmã, inclusive, que ela falou sobre a síndrome de Burnout, porque ela também é pedagoga e psicóloga, né? E ela vem atendendo muitos profissionais, muitos professores. Porque, assim, os professores adoecem, existe esse preconceito, existe esse medo, essa sensação de que se eu assumir isso, eu tô assumindo que eu sou fraca, né? Que eu falhei, quando na verdade o sistema todo está falhando com a gente. Então, isso é uma coisa, é super importante isso, e muito importante a gente criar uma rede de professores, uma rede de educadores, porque você bateu de frente sozinha, e isso acabou te adoecendo. A gente precisa se fortalecer em rede, sabe? Eu venho falando isso muito, assim, a gente precisa criar uma rede de educadores dos municípios, do país, porque na educação ambiental você tem isso, né? E isso é muito forte, porque na educação ambiental você bate de frente com fazendeiros, né? Com pessoas que estão desmatando, então é muita ameaça. E se você bater de frente sozinho, você é ameaçado de morte e pode até sofrer mesmo uma violência, um homicídio. Então a rede ajuda muitos educadores ambientais nesse ativismo. E nós, professores, a gente acaba ficando muito cada um no seu pedaço, fazendo um trabalho maravilhoso, e quando a gente tem que brigar, a gente briga sozinho. Né? Aí você tem até os sindicatos, mas eu não estou falando disso, não estou falando nem de sindicato, estou falando de rede de fortalecer, de trocar, de conversar. Porque quando você conversa, quando você ouve, você fala, nossa, você também sente isso, eu também sinto, então não sou eu que sinto sozinha, né? Então, acho que esse seu relato, assim, é muito fundamental. Eu acho que embasa muito essa importância, essa necessidade de a gente se reunir, a gente começar a trocar informações, formar rede, formar grupos. Eu acho isso fundamental. Tem vários comentários aqui falando que você, te dando os parabéns, que você é maravilhosa, que adora trabalhar com você. Muita coisa, muita informação falando que sabe o que você passou, que todo mundo já passou por isso também, né? A realidade, a Érica está falando, triste país se trata assim seus professores, né? Aí tem alguém falando, eu amo muito a minha profissão. Uma provocação que você fez construtiva. E aí tem uma pergunta da Cláudia Basílio, ela pediu, não é nem uma pergunta, ela pediu para você dividir com a gente um evento emocionante que você teve com as suas crianças. Assim, um acontecimento que te emocionou, que mexeu com você, que você teve com as suas crianças. Tem algum que você... Olha, eu tenho vários, mas vou falar de um aqui, que foi um marco na minha vida na escola Marilanda, né? Lá em Natal, porque, olha, quando eu fui para Natal, que eu encontrei aquela escola, eu disse, meu Deus, eu não acredito que tem uma escola com esse porte, com essa estrutura, com material para trabalhar, com profissionais, com gestores maravilhosos, com uma coordenação fantástica, com professores extremamente comprometidos. Eu sempre tive a sorte de trabalhar com professores maravilhosos, tá? Sabe? Toda a minha vida, e graças a Deus, peguei sempre professores de nota 10. Assim, mas eu me encantei muito com a estrutura, em todos os sentidos, lá em Natal, assim, muito, muito legal. Então, eu estava trabalhando com um projeto, porque lá em Natal se trabalha com um projeto de pesquisa, e tudo parte da criança, né? A gente trabalha com a roda de conversas. Então, as crianças apontaram a necessidade, o desejo de estudar sobre esportes.
E eu comecei a fazer a pesquisa, né, que a gente vai fazer uma pesquisa fazer a pesquisa científica, aí surgiu a problemática, os objetivos, enfim, todo aquele esquema que existe dentro de um projeto. Mas, olha, rendeu muita coisa. Foi maravilhoso. Isso foi tão significativo, tão legal, tão bacana, eu estava tão feliz com eles, e eu percebi a felicidade também dessas crianças, porque quando um projeto, ele parte da criança, ela tem um significado muito maior. Porque quando parte delas, elas ficam muito mais entusiasmadas, elas dão muito mais significado, enfim. E isso aí, o que acontece? Meu esposo, né, que assim, ele é maravilhoso, sempre está me apoiando em tudo que eu faço. Ele me deu a ideia de mandar esse projeto para professores nota 10. Ai, amor, acho que não rola. Eu também estava um pouco cansada, já talvez estava cansada com muitas coisas, né? Que estava no processo de depressão. Mas ele me apoiou, não, mas eu te ajudo. Eu envio o material para lá, você faz, porque como a experiência é minha com os alunos, então eu tinha que escrever, ele só poderia fazer essa parte burocrática, né, de enviar para lá, tal, tal. E a maior de todas, a minha felicidade maior, é que ele participou. Como ele praticou muitos esportes na adolescência dele, na fase adulta, então ele tem muitas medalhas. E ele acabou sendo convidado para esse projeto, levando as medalhas para lá, e para ter uma conversa com os alunos, interagir e trabalhar com uma parte prática, que era jogar futebol com eles. Olha, Gleice, isso deu pano para mãos. Isso foi uma felicidade. As medalhas dele fizeram um sucesso com essas crianças. Elas queriam tocar na medalha. Você entende a importância de ter a coisa concreta, de tocar, de vivenciar. Então, aquelas medalhas, olha, brilhavam. As crianças eram... Depois ele foi brincar na quadra com as crianças, foi interagir. Então, assim, eu fiquei ali, né? O protagonista era ele, juntamente com as crianças. Eu fiquei de escanteio, as crianças não queriam mais saber de mim. Acabou que eu mandei esse projeto deu certo. Eu tive todo o apoio da gestão, a gestora maravilhosa. E tinha material para trabalhar, viu? Material fantástico. A culminância desse trabalho foi fantástico. Foi convidada toda a comunidade, foi muito bacana. E enviei o trabalho para os professores de nota 10 do governo, né, federal. E o resultado foi que eu não ganhei o prêmio, mas fui a professora de destaque no Rio Grande do Norte, na minha modalidade. E eu fiquei, meu Deus, muito feliz. Isso foi um marco. Que lindo. Isso foi um marco, sabe? Eu fiquei tão feliz, sabe? Isso eu devo muito ao meu esposo, porque ele me incentivou, eu nunca pensei, ele me deu força, ele esteve ali comigo o tempo todo, ele participou do projeto. Achei que foi tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, sabe? Isso foi que assim, emoção. algo que eu vou levar para o resto da vida. Mas eu pretendo fazer outros projetos, eu pretendo participar de outros eventos aí, participar de congresso. Eu tenho esses sonhos aí para fazer. Que lindo. As pessoas estão aqui dando parabéns, palminha, palminha, palminha. Ô, Joelma, fala um pouquinho mais desse... Aí, como metodologia mesmo, esse trabalho com projetos. Assim, eu basicamente, ainda não entendo por que a educação do Brasil como um todo ainda não está trabalhando só com projetos ou com outras metodologias que não sejam disciplinas em caixinhas, né? Eu também venho trabalhando muito com projeto no que eu posso, porque o quinto ano me coloca me engessa muito, né, com a Prova Brasil, essas coisas, mas eu trabalho com alguns projetos, eu faço os projetos. Mas com a educação infantil, quando a gente fala sobre isso, eu vejo algumas pessoas falando, mas como é que eu vou trabalhar projetos com educação infantil, né? E aí você está falando que trabalha, teve uma outra pessoa que colocou que lá na minha escola também a gente trabalha com projeto, e os seus olhos brilhando, e esse projeto aí te colocou, né, em destaque. Fala um pouquinho, assim, metodologicamente, né, como é que você trabalha o projeto, assim, como é que você pensa o projeto, como é que você meio que dá uma estrutura, pode até dar esse mesmo como exemplo, para quem está assistindo a gente e essa live fica gravada, a gente depois, né, tem outras pessoas que não conseguem assistir agora, que vão assistir depois.
e que são professores da educação infantil, ou mesmo dos anos iniciais, né? Entender assim, o que é trabalhar, porque as pessoas têm, eu tenho recebido mesmo mensagens, e quando eu estou dando oficina, as pessoas falam, Cleide, eu não sei trabalhar com projeto, porque a gente aprende, ainda tem uma professora que falou, na faculdade eu aprendo a didática, eu aprendo a planejar, a pegar a disciplina, a pegar o currículo, né, e elaborar a aula. Como é que eu trabalho com projeto? Porque eu acho que o projeto é uma coisa que é apaixonante, que é o que você falou, as coisas vêm das crianças, né? Então o professor sai da sua zona de conforto para ser surpreendida com o que vai vir. Você não tem o controle do que você tem ali. Conta pra gente um pouquinho, assim, Isso. desse seu trabalho, de como é que você faz isso com a educação infantil, gente. Quantos anos tem as crianças? 4 anos? Olha, ultimamente, olha só, os projetos que eu trabalhei, antes de me afastar, né, que agora eu estou trabalhando, eu estou readaptada atualmente. Depois eu vou para essa parte da readaptação e como eu estou trabalhando agora. Mas quando eu estava trabalhando com o projeto, eles podem acontecer a partir de uma aula de campo, por exemplo. Uma vez lá nos Guarapes, foi realizada uma aula de campo para conhecer as adjacências do bairro e nós fomos para um rio, Rio Guarapes. Acho que é o Rio Guarapes ali. E quando a gente chegou lá, tinha um caranguejozinho, um caranguejo pequenininho, sabe? E as crianças começaram a olhar para esse caranguejo e ficaram, ai, professora, olha aqui, isso aqui, professora, que legal, vamos tirar foto. Olha, foi uma empolgação, uma felicidade. Então, a partir dessa aula de campo, quando eu retomei a aula, numa roda de conversa, as crianças de cara decidiram que queriam estudar sobre o caranguejo. Daí surgiu o projeto. Foi por aí. Então, o projeto ela pode vir bem assim, de uma forma muito clara e pode vir nas entrelinhas a partir do que a criança está falando. Então, a criança vai, em alguns momentos, a criança vai falando, ela vai dando sinais de que é isso e aquilo, a gente vai fazendo algumas anotações que a gente vai percebendo que linha ela está querendo. Tá? Ela pode ser de forma mais, digamos, fica subentendido que ela quer, mas também pode ser de uma forma muito direta, como aconteceu nessa aula de campo. A gente era a primeira semana, então a primeira semana no planejamento da escola, a gente ia fazer uma aula de campo, então daí já surgiu. Né? E olha que tinha criança, assim, eu ainda tentei, para dar continuidade a essa questão do esporte, levar alguma coisa relacionada a brinquedos e brincadeiras, para dar uma continuidade. Mas não teve jeito não colou não. Não colou não. Eu quero, professor, é um caranguejo, é um caranguejo. E pronto, fui voto vencido. E aí, rolou o projeto. Peraí. E aí rolou o projeto de uma forma muito legal, sabe? Aí eu não pude dar continuidade, porque foi na época que eu adoeci, outra professora assumiu, mas foi maravilhoso, foi show. E agora voltando para a atualidade, com essa relação de se reinventar dentro dessa pandemia e trabalhando como readaptada, eu atualmente em Macaíba trabalho numa sala, eu trabalho como mediadora de leitura na biblioteca, na creche Marliete Freire. Sou encantada, adoro, apaixonada, adoro a equipe, professoras extremamente comprometidas, professoras show, maravilhosas. E em Natal, olha o grande desafio. Como readaptar, eu não tive a opção de escolher, então me sobrou o laboratório de informática. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou trabalhar como regente de informática se eu não tenho habilidade com essa ferramenta, eu não sei de nada. O que eu sei é o básico do básico do básico. O que eu vou fazer agora? Aí veio aquele movimento dentro de mim, aquela inquietação. E sair da zona de conforto dói. Sair da zona de conforto causa um grande desconforto. E isso começou a mexer comigo profundamente. Mas eu disse, eu vou conseguir. Vai ter que dar certo. Eu não sei como, mas eu vou ter que me reinventar. As pessoas estão se reinventando nessa pandemia, está sendo um desafio. Isso não é um desafio só meu, é um desafio do professor brasileiro diante desse quadro. E eu, apesar das minhas limitações, enfim, saber como é que eu funciono hoje eu sei como é que eu funciono melhor. Então,
dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, eu vou conseguir sim. Existe uma palavra chamada vontade. A vontade faz toda a diferença. Então, eu tive vontade. Então, eu mergulhei nesse mundo da informática, fiz vários cursos pela internet, aprendendo a mexer nas ferramentas, aprendi a gamificar algumas atividades, mas não é mexer na ferramenta, conhecer a ferramenta por conhecer, não é tornar a atividade gamificada, o jogo pelo jogo, mas é uma atividade pensada, onde tem uma reflexão para quem eu estou, qual é o meu público, como eu vou preparar essa aula. Eu fico pensando, o que é que eu vou trabalhar agora com o meu aluno? De que forma, apesar de a gente estar distante, mas de que maneira eu vou conseguir me conectar com ele? Conectar no sentido de que ele possa absorver aquele conteúdo que está sendo trabalhado de uma forma significativa e que ele possa levar aquele conhecimento desde a eternidade, desde a educação infantil, aonde ele estiver. Eu vi isso com a professora naquela atividade que ela mandou para mim naquele vídeo. De alguma forma ela possa fazer essa ponte? De alguma forma ela possa fazer essa conexão? Então, tentar chegar até a criança com o significado. Então, para isso, é necessário pensar, parar, planejar, ver se seus objetivos estão sendo alcançados e se colocar no lugar dela. Será que o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou pesquisando, vai chegar até a criança? De que forma ela vai estar processando isso? Bom, mas eu tenho que associar a imagem à escrita, porque eu estou trabalhando na biblioteca como mediadora de leitura, então a criança, ela só vai absorver isso aqui através de algo que seja concreto, ela precisa visualizar e fazer essa conexão, sabe? Então é por aí, Gleice. Veja bem, eu estou em duas áreas diferentes. Em Macaíba eu trabalho como mediadora de leitura, em Natal, no laboratório de informática. Mas eu pego a informática, a tecnologia, levo para a leitura, e pego a leitura e levo para a informática. E vem dando certo. E eu estou assim, apaixonada, empolgada, motivada, feliz. Tem um feedback legal, viu? É alquimia, nós somos alquimistas, você é uma alquimista, seus olhos brilham, Joelma. Quando você fala, você encanta. A gente está encantado com você, as pessoas estão aqui falando o quanto que você é maravilhosa, o quanto que elas te conhecem, né? São pessoas que já estão conhecendo com você. Tem a Lilian Souza, ela colocou que o tema de pesquisa do Nicolas foi os planetas e os dinossauros, no NEI. E esse conhecimento ele vai levar para a vida, né? Então, assim, as crianças, porque parte delas, né? Parte deles, né? Eles são protagonistas. Pode falar. Pode falar. Claro. Não, fala você. Eu estou falando sobre essa aprendizagem do filho dela, como ele é curioso em conhecer os planetas, como ele tem curiosidade em conhecer os dinossauros, e ele domina com muita facilidade. Por quê? Porque parte da curiosidade, do desejo, da vontade dele. Aí o processo acontece. É Sim. Muito legal. E também porque ele tem um ambiente estimulador, né? Lília, ela é uma mãe, é uma professora nota 10, faz um trabalho fantástico com o filho dela, tem um ambiente extremamente... Ela é muito comprometida, porque é muito importante deixar claro que a sociedade também, a família, precisa se mobilizar, precisa fazer seu papel, precisa chegar junto. Olha, se o pai e a mãe não sabem ler, mas alguém daquele espaço, daquele ambiente, deve saber ler. Então, coloca a criança com alguém que já tem domínio da escrita, que sabe mais do que o pai e a mãe. Sempre tem um jeitinho. Vamos tirar as pedras do caminho? Vamos, né? Vamos tirar os obstáculos. Vamos ver o que a gente pode fazer para que a criança aprender aqui. Vamos pensar juntos, né? O que não dá também é para delegar a responsabilidade sozinha para a escola e sempre está encontrando dificuldades, barreiras para que o processo não aconteça. O processo tem que acontecer sim, tem que ter vontade. Tem que ter. Família e escola tem que caminhar junto, né? Família, escola, comunidade, criança, né? Faz parte. Não tem como, a gente não tem como sozinha dar conta disso tudo. Joelma, fala uma coisa para mim. Quando você começou a trabalhar
né, quando você entrou na sala de aula, quais foram, ou qual foi o seu maior medo, assim? Você lembra disso, quando você se for, porque é uma das questões que eu venho ouvido, né, tenho visto muito com os professores recém-formados, assim, né? Essa coisa do pisar na primeira sala de aula, passei no concurso, vou tomar posse. Você lembra, assim, qual foi o seu maior medo, assim? E como é que você resolveu isso, ou o que poderia ter sido feito ou na escola, ou na própria pedagogia, ou fora dela, que pudesse ajudar nesse processo? Foi a falta de informação, não se teve informação para professores de como lidar na prática com os alunos. E antes da gente, eu estagiei antes, mas foi um estágio um estágio muito superficial, que não me deu uma bagagem legal, bacana para levar as experiências para a sala de aula. Um estágio muito, muito vago. Eu acho que a universidade deve repensar a prática, essa questão da prática do professor, não deixar isso para mais tarde, mas se puder começar a adiantar esse processo, é mais interessante. E a gente ser avaliado mais na prática, sabe? E eu fui estagiar já no finalzinho do curso. E quando eu comecei, coloquei meu pé na escola pública, eu tinha assim, digamos, uma experiência na escola particular, mas é lógico que eu fui insegura, eu fui com medo, eu fui uma série de emoções, um misto de emoções. Sabe o que eu vou encontrar pela frente? Meu Deus do céu, eu nunca passei pela educação infantil. Como é? Eu não tenho uma formação, eu não passei por nenhuma formação. A gestão não nos preparou para isso. Então, eu fui enfrentando no dia a dia. A vida foi me ensinando, a criança foi me ensinando, né? Eu fiquei aberta para essa aprendizagem. Então, o que me ensinou foi o dia a dia, foi a vida, foram as crianças. Aliás, elas me ensinam todos os dias. Eu continuo aprendendo com elas e com os professores que eu trabalho. Eu tenho cada professor que eu tenho uma sorte de trabalhar com professores maravilhosos. Olha, tenho uma equipe show nas duas escolas. Que equipe, né? Com você junto e esses professores maravilhosos, queria estar também. Joelma, qual é o maior desafio que você percebe na educação do Brasil? Você já falou, né, isso aí durante a sua fala, mas sintetizando, qual é o maior desafio da nossa educação? O maior desafio meu Deus, é a falta de estrutura. Eu não diria o maior, acho que os maiores, acho que tem vários aí. Eu acho que é a falta de sensibilidade pela qual o professor não é. O professor ele precisa ser ouvido. O professor tem a necessidade de. Ele é carente disso, sabe? Nós estamos carentes de ser ouvido, de ser valorizado na sociedade, de ser mais valorizado pela mídia, de ser valorizado de cima para baixo. Precisamos de mais formações, de salários melhores, de uma melhor estrutura, sabe? Eu acho que é por aí. Tem vários aspectos. Eu acho que não é só um aspecto, não. São vários pilares aí, várias questões que implicam para um bom desenvolvimento e esse desafio na educação, sabe? Mais uma coisa. Para quem está começando, né? Que dicas você daria para esse profissional? Então, assim, a galera está, principalmente com relação à educação infantil, né? A galera está entrando, as universidades, os cursos, né? O currículo de pedagogia não se modificou muito, varia um pouquinho de uma universidade para outra, mas todos os professores que chegam para mim nos processos de formação chegam com essa mesma questão. Eu saio da universidade, né, com muita informação, com muita teoria, mas na hora que eu olho para aquela turma com aquelas crianças, eu percebo que eu não sei o que fazer, e aí eu vou ter que buscar o que fazer. E às vezes a pessoa já desiste logo no início, dependendo da turma, né? Pega uma turma de uma escola pública com 40 crianças,
e que vão testar e Olha, que percebe que a pessoa é nova, né? Que dicas que você daria, assim? Se você pudesse dar uma dica. converse com quem tem experiência. Muito importante para quem já tem uma bagagem. Converse, se abre, chega para a pessoa que tem experiência. Olha, me ajuda. Tenha humildade, a humildade de reconhecer que você precisa, que você não tem experiência, não tem bagagem. Chega, me ensina, porque eu não sei o que fazer. Que caminho eu posso percorrer? O que eu posso fazer para ter aquele aluno, para poder chamar a atenção dele, para poder tornar as aulas significativas, prazerosas? De que forma eu posso trabalhar? Ler também, mas a teoria, a teoria é isso, a gente sai da universidade com muita teoria, mas converse, busque conversar com pessoas que têm experiência. Eu acredito que isso, eu penso que isso ajuda bastante, sabe? E a gente só vai aprender realmente na prática. A realidade é essa, nua e crua. A gente vai É bem dolorido o experimentando. processo. É. Não é fácil não, tá? Não vamos cair aqui no mundo da fantasia, vamos para a realidade, não é fácil, mas se a gente tiver um olhar sensível, se nós estivermos abertos, se você entender a linguagem corporal, o que a criança está querendo dizer, de que forma ela pode aprender, menina, você vai longe. A criança sinaliza muita coisa para a gente. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente tá tão direcionado para outras coisas, mas a criança ela sinaliza o que ela quer também. Tá? Então tem a questão da sensibilidade. Olhar para a criança, né? Olhar para a plateia. Ô, Joelma, fala um pouquinho da sua dissertação, da sua pesquisa. A gente já está aqui, Eu falei a gente já está quase uma hora, a sobre gente já está quase uma hora falando, mas fala um pouquinho, compartilha aí um pouquinho só da sua pesquisa, você acabou de defender, né? aprendizagem. Eu falei sobre a aprendizagem mediada na educação infantil, tendo como os principais balizadores Piaget, Vygotsky, Vallon, trouxe também para a discussão Oliveira, entre outros e outros teóricos, mas isso aí, a tríade, né, Vallon, Piaget e Vygotsky, realmente é o que comentou, o que foram os grandes balizadores, né? E a experiência, a pesquisa foi feita em duas escolas do distrito de Macaíba, na escola Tancredo Neves e uma outra escola chamada Luiz Gabriel. Eu fiz a pesquisa com 27 professores da rede na época. Foi um questionário, né, que foi aplicado. Também foram entrevistados 20 pares de alunos, sendo dedicada à escola. Foi uma experiência muito bacana. Eu fui para a sala de aula de algumas professoras, vivenciei também com elas o processo de construção de conhecimento, só que dessa vez não fui especificamente, eu fui para a educação infantil, mas eu também cheguei a frequentar ensino fundamental. Eu passei por algumas turmas para ver como esse processo da construção do conhecimento é feita, não só na educação infantil, mas ensino fundamental também, mas sobretudo na educação infantil. Né? Então, foi uma pesquisa muito significativa, muito rica, aprendi muito, muito importante a gente atuar na zona de desenvolvimento proximal de cada criança, porque cada criança tem o seu nível conceitual e cognitivo. Daí a importância também de a gente dominar e compreender como é que se dá os estágios de desenvolvimento da criança. Porque a gente precisa entender por que essa criança ainda não consegue entender, ela ainda não alcança isso aqui que eu estou trabalhando com ela, porque ela ainda não está preparada, o nível que ela se encontra, né, como o Piaget coloca os 4 estágios, ela está na que fase? Pré-operatório, o operatório formal, o concreto. Então a gente precisa ter esse domínio, esse conhecimento, para entender que o cérebro dela, cognitivamente falando, ela não tem redes neurais que ainda estão prontas para receber determinadas informações. Sabe? Então, isso me ajudou muito, essa pesquisa, a compreender melhor, ampliar meu olhar, né, com relação a isso aí. A gente sempre está aprendendo, né? E atuar nas EDP de cada criança, para compreender também como é que ela aprende melhor, qual o melhor caminho. E isso foi ampliando a minha visão com relação à educação. E, sim, se esquecer, lembrar que
na educação infantil é fundamental trabalhar no concreto. Tudo para elas. Elas aprendem experimentando, elas aprendem vivenciando. Da importância das experiências, das vivências, do concreto, dos brinquedos, das brincadeiras, que também eu trouxe para a discussão da dissertação, né, muito defendido por Oliveira, por Vygotsky, que a criança ela aprende na ludicidade, ela aprende brincando. Ai, eu quero ler, depois compartilha. E você também tem um canal, né? As pessoas podem. Eu estava vendo o seu canal, você compartilha lá atividades, né? Esse canal você pode, agora que já defendeu, começar a compartilhar essas suas vivências lá, porque tem tanta riqueza esses projetos, sabe? Compartilha, faz um vídeo compartilhando o projeto que você fez, porque isso ajuda muito para quem está começando essa falta de experiência, né? Joelma, se você... Olha, eu queria... Fala. Não pode falar. Eu criei o canal, né, Professora Joelma Coelho, justamente para que as famílias tenham acesso, porque às vezes chegavam mães para mim pedindo, professora, dá para enviar a aula da semana passada, do mês passado, e isso complicava muito, tanto para mim como para elas. Então, o canal foi uma forma foi um facilitador, tem me ajudado bastante. E colocar uma aula lá requer muita reflexão, porque como eu disse a você, o que eu faço com o meu aluno, eu não faço de qualquer maneira. Eu penso no que eu vou fazer para ele, eu pesquiso o material, depois eu penso como é que eu vou colocar a arte, a tecnologia ali dentro, sabe? Para que a aula seja mais atrativa, mais significativa, mais prazerosa, enfim. Mas o objetivo mesmo é que a criança processe com significado. A proposta é essa. Porque não adianta eu estar usando a tecnologia se não tiver esse feedback com a criança, não tiver acessibilidade, se eu não for capaz de fazer com que ela capte realmente a informação necessária. Que plataforma você usa? Eu vi lá, eu achei tão interessante o jogo da forca, da palavra junina. Que plataforma é aquela? Você que criou aquele jogo? Qual? Tem um jogo lá que a criança brinca de Qual forca. jogo? Um que brinca de forca, aí tem que escrever a palavra junina. Eu não estou ouvindo, Cleice. Está dando interferência. Um jogo que a criança tem que escrever a palavra junina, um joguinho de forca. Você ensina como é que faz o jogo. Jogos, eu acho que eu criei no Morro do UOL. Gosto muito de usar o Morro do UOL. Eu achei tão interessante. Eu adoro essa plataforma, né? Eu uso de forma gratuita também, né? O que eu puder usar de forma gratuita, eu uso. Achei Porque muito tem legal. Eu vou entrar para ver. Não ouvi bem. Meu esposo está falando aqui que é o jogo de forca da festa junina. Foi na plataforma lá. Não foi no Live. Eu uso o Live Worksheets, que também é uma outra plataforma bem legal, né? Não tem ainda na versão brasileira, mas você. Ele é em inglês, mas tem como você colocar em português. E eu estou lembrando dessa da forca, da festa junina. Eu não lembro agora exatamente a plataforma. Mas eu posso depois compartilhar com você, se você tiver interesse. E quem está assistindo a gente, passa lá no teu canal para ver, porque vale a pena. É muito interessante. Os jogos, as atividades que está colocando lá. Joelma, tem uma pessoa que escreveu aqui, que é a Anitta, eu conheço a Anitta Amaral. A Anitta Amaral é lá de São Paulo, de São Sebastião, uma educadora também fantástica. A Anitta escreveu assim: graças a Deus que ainda temos professores guerreiros que se preocupam com o aprendizado de nossas crianças com amor e dedicação. O SMS Lins, por ocorrência, compromisso e responsabilidade. Sandra. É a Sandra? Sandra é maravilhosa, que professora, que profissional competente. Nossa, a gente conversa muito, a gente tem uma relação dialógica perfeita. A gente está sempre se comunicando, seja final de semana, seja feriado, para fazer o melhor para o aluno. E a gente está sempre aí, ó. Vamos fazer assim, acho que isso aqui fica melhor. O que você acha? Aí eu faço a atividade, mando para ela. O que você acha, Sandra? Tá bom? Chegou no que você queria? Aí ela envia para mim também o planejamento dela, aí eu vou
fazendo. Olha, a gente tem uma relação dialógica muito bacana. Que maravilha, Adoro o né? trabalho dela, adoro. Eu acho tão inspirador, assim, eu acho que uma das... Como é bom poder conversar com professores, né? E aí, cada semana eu estou conversando com uma pessoa de um canto do país e a gente vê, assim, o quanto que os professores são comprometidos, o quanto que os professores vão atrás, o quanto que a gente, né, se desdobra para fazer a coisa acontecer. Eu acho isso muito inspirador. Eu acho que cada live que eu faço me dá sabe, um up, assim, porque a gente se inspira no outro, né? A gente se fortalece no outro. Eu acho isso muito importante. Fala para mim, fala para a gente já está caminhando aqui para encerrar, a gente já está mais de uma hora nessa conversa deliciosa. É, Fala um educador que te inspira. Pode ser um teórico, pode ser um educador Como é? Repete para mim. um educador que te inspira, que tem te inspirado na sua trajetória. Pode ser. Vygotsky. Ai, Vygotsky. Imagine Vygotsky hoje, o que esse homem fez, os artigos que ele fez. E hoje, se eu estivesse vivo aqui nessa era tecnológica, o que esse homem iria fazer com a educação? Para mim, ele é o top. Eu sou apaixonada por Paulo Freire, eu adoro Piaget. Enfim, agora, Vygotsky é Vygotsky. Eu também Viveu tão gosto pouco muito. tempo, né? Morreu cedo, mas deixou um material maravilhoso. É lindo o material dele. Tem Achei fantástico. algum livro que você indicaria para ler, assim, que te marcou? Ai, Não Magda necessariamente Soares, sobre letramento. Magda Soares, sobre letramento. Ares, sobre letramento. Eu tenho um bocado aqui sobre a história da educação infantil. Ai, meu Deus, eu poderia ter trazido para cá, colocado nessa mesa. Mas assim, o que veio na minha cabeça agora foi ela, né? Eu adoro o livro dela, ela tem uma leitura leve, gostosa, sabe? Deixa eu ver aqui. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia também, muito legal, né? E por aí tem vários, mas assim, Muitos. Esses três já é, são. Joelma, e aí para a gente fechar, né? Eu queria que você, numa única palavra, é, colocasse uma palavra que revele, que mostre o que é a sua vivência como professora, né, na rede pública, assim. Uma única palavra que possa expressar a sua vivência na educação. eu acredito na educação pública. Essa é a minha bandeira. A educação sempre, o eu. Sempre, hoje e sempre. Eu acredito na escola pública. Ai, meu Deus, Joelma, querida, gratidão. Muito obrigada. Que Eu que linda, agradeço. que Eu que agradeço. lindo. As pessoas estão aqui falando, né? A Magda Soares é ótima, Paulo Freire, maravilhosa live. Parabéns, Joelma. Você inspira, você transforma, e realmente você transforma. Joelma, muito obrigada. Eu queria muito agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né? Que participaram, que comentaram, que nos ouviram. Eu acho que mesmo que a gente esteja só nós duas aqui, e mesmo que a gente não dê conta de falar todos os comentários, né? Porque senão a gente acaba se foca no comentário e na conversa, a presença das pessoas, a energia chega, né? Até a gente, assim. Eu acho que esse grupo de professores, de educadores, a família, né, que está junto, que acompanha, o seu marido maravilhoso, fantástico, que está junto com você, isso tudo nos inspira e nos fortalece para que a gente continue nesse território, nesse espaço, acreditando na educação pública, fazendo valer essa educação de qualidade, né, nos transformando a cada dia. Teve uma pessoa que colocou que a gente se transforma a cada dia, para que a gente possa fazer essa alquimia acontecer, né? Esse processo de aprendizado, fazer com que o aluno se perceba protagonista. Eu queria agradecer muito, assim, você é apaixonante,
Você sabe que eu te admiro pra caramba, que eu te adoro, assim, eu fiquei encantada com você. Primeira vez que eu te vi, que a gente conversou, né? A gente ficou ali, nossa, foi uma sinergia, assim. E eu lembro de cada palavra sua, de você falando. Eu falei, nossa, agora a gente precisa conversar com a Joelma, porque ela vai nos inspirar muito. Você com certeza nos inspirou muito, deixou um relato belíssimo, uma experiência e uma vivência riquíssima, tanto metodológica como de inspiração, né? De simplicidade e ao mesmo tempo de força para nós professores, né? Então eu queria muito te agradecer. Obrigada. E a gente precisa se encontrar Obrigada depois também. que tomar as Gleice, eu quero vacinas. agradecer a todos também que participaram dessa live. Gratidão a todos, sabe, por tirar um tempinho e estar aqui, porque acredita na educação, tá? E deixa eu dar um recadinho rapidinho aqui. Meu esposo está preparando aqui um artigo que é sobre a educação como prioridade. Então vai ser um artigo muito legal, vou estar compartilhando, tá? Se a gente puder divulgar. É Sim, fantástico o que está escrevendo. compartilha aí. E E se você grata. tiver por aí, Vou quem tiver compartilhar. por aí na quinta-feira, quiser comparecer para prestigiar uma garotinha de 9 anos, educadora da rede Que coisa pública, moradora de comunidade, que no dia do aniversário a mãe perguntou se certa. ela queria um bolo, ela falou, não, eu quero fazer comida para entregar para as pessoas em situação de rua. É, uma criança, assim, ela é da escola onde eu trabalho, e aí a mãe resolveu fazer, fez uma rifa e as pessoas ajudaram e o projeto continua, né? Eles já estão há 7, 8 meses fazendo a cada 15 dias, eles vão para o centro do Rio de Janeiro e distribuem quentinha, água e fruta para as pessoas em situação de rua, né? Isso uma criança de 9 anos tomou essa É iniciativa. muita evolução espiritual, viu? É. E aí ela aceitou conversar comigo, ela é muito tímida, a gente já está nessa negociação há um tempo. Vai ser uma live curtinha, né? Porque ela realmente é tímida, mas ela vai compartilhar um pouquinho dessa vivência dela e a família que chega junto, né? Que acolhe esse desejo dessa criança. Então, quem estiver aqui assistindo, se puder participar para fortalecer, dar uma energia positiva e ouvir um pouquinho a experiência dessa criança, porque a educação, né, se faz dos dois lados, nós e eles, vai ser bem legal. Eu agradeço. Querida, Eu vou participar sim. beijo. Pessoas que estão aqui, um beijo, obrigada. A gente se vê Obrigada também. quando a gente terminar de tomar as vacinas, eu vou para Natal. Quero ficar com você bem juntinho, conversando, 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 conversando. Beijo. Beijos. Tchau, Tchau. tchau.